eles a forma luto. Né? Isso significa assim, mas então a gente pode contar toda a história a partir do luto. É verdade, mas aí entra uma ponderação que é assim, que é meio típica das teorias em ciências humanas. A gente poderia fazer isso também com relação à pulsão de morte. A gente descreve todo o processo a partir da ideia de que ali a gente tem um tipo de sofrimento, né, ligado à perda da unidade, perda do si, perda da pertinência, né, no sentido de pertencimento. Dá para fazer também. Né? A gente poderia recontar, como até é mais usual, toda a psicanálise a partir da narrativa de sofrimento ligada ao pacto edipiano. Não? Também dá. Vejam que o que eu estou querendo convidar vocês é dizer que existem paradigmas flutuantes, não? De que eles se definem enquanto tais porque eles fazem o que os outros fazem também. Não? Mas que para nossa escuta, para nossa leitura crítica do social, para pensar a psicanálise, é importante poder, vamos dizer assim, operar em chaves que são simultâneas e às vezes concorrentes. Então a escuta ela tem que poder girar, né, em relação a o que a gente considera então aquela forma de sofrimento e como aquela forma de sofrimento envolve, define, prescreve sintomas mais ou menos regulares ou específicos. Né? Bom, dito isso, uma segunda consideração é de que o luto ele depende, em psicanálise, de uma teoria da identificação. Né? Ele é quase que uma matriz para o Freud pensar os processos de identificação. Vamos lembrar que esse é um conceito tardio na psicanálise. A preocupação do Freud com o que é o eu, como é que ele se estrutura, está lá no projeto um pouquinho, mas ela começa aí, ela se aguça a partir dos anos 10, no confronto com a escola suíça, com o Jung, com o Bleuler, onde para ele é preciso desenvolver uma melhor teoria do eu para pensar a psicose. Né? Antes de pensar a psicose, para ele não era tão decisivo o que é o eu e como ele se forma. Ou seja, é tardia essa reflexão e ela é contemporânea, ela se apoia muito na noção de luto. Porque, no fundo, a noção de luto e a experiência do luto, ela se resolve, e eu vou adiantando, então, spoiler do fim da conversa, ela se resolve pela formação de uma nova identificação. Eu consigo alterar uma identificação que eu tinha e produzir uma nova. Quando isso acontece, eu sinto uma experiência de liberdade, de alegria, né? O eu se liberta daquilo e eu posso ir em frente levando aquele ou aquilo que eu perdi dentro de mim numa versão reduzida. Né? Então, simbolização, identificação, subjetivação. 3 coisas que tornam o luto um paradigma, vamos dizer assim, mais além de um tema local. Né? Bom, mas essa teoria da identificação, ela vai se desenvolver, desabrochar alguns anos, mais ou menos contemporâneo, né, do texto Luto e Melancolia, que é Totem e Tabu. Totem e Tabu vai dizer... Existe um luto primordial, e esse luto diz respeito ao assassinato do pai primordial, do Ur-Fata. E esse assassinato ele é resolvido como? Pelo banquete totêmico, que é eu engulo, eu canibalizo esse pai e eu me torno uma versão dele. E ao me tornar uma versão do pai, eu passo da natureza para a cultura, saio da ordem primitiva e estabeleço o quê? Um pacto social. Né? Então, Hobbes, Rousseau, Freud estão pensando esse mito da origem do laço social a partir de uma recomposição de uma perda. A maneira como a gente perde, né? E integra o produto que foi perdido. Super interessante. Agora nós já estamos no âmbito de uma antropologia, no final das contas. Né? Uma antropologia que tem um conceito de identidade que presume dentro de si um certo modelo antropofágico de relação com o outro. Né? Bom, aí entra um outro fator importante nesse livro, que chama-se Brasil. Né? Por que a psicanálise no Brasil
vai em frente apesar de tudo e todos, né? Aqui que a gente está presenciando essa experiência aqui é incrível, né? Uma associação 2004, você me falou, começaram uma coisa forte, presente socialmente, expressiva, junta as pessoas para estudar nesse país, e eu tenho orgulho disso, tenho orgulho de participar desse acontecimento, né? Deixa eu dizer por quê. É o ar de Brasília que favorece, as savanas brasileiras. Por que não, acho essa pergunta séria. Por que a psicanálise é uma espécie de sintoma do Brasil e o Brasil é um sintoma da psicanálise, né? A gente devia pensar seriamente sobre por que em outros lugares a psicanálise não avança assim, não se coloca dessa maneira, tem outro lugar social. Bom, início de conversa, né, é voltar atrás e perguntar assim, como é que o Brasil pensou sobre o Brasil? Tem lá no começo alguns pessoal da literatura, depois vem a turma dos anos 30, 20, né? Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, Tarsila, Anitta, Villa-Lobos, todos leitores da psicanálise, não? Na formação vamos dizer assim, da reflexão sobre o que é o Brasil, a psicanálise estava lá. Isso diferente de muitos outros lugares, né? E por que a psicanálise estava lá? Bom, porque era um tipo de psiquiatria que fazia contraste com a psiquiatria francesa, que estava impregnada de positivismo, que tinha feito a nossa república, não gostamos disso, então vamos procurar uma alternativa, vai para os alemães. Tá. Juliano Moreira, o nosso parque psiquiátrico, o Franco da Rocha tem que ver com isso. Esse é o segundo motivo, né? Que é olhar para o Freud e dizer assim, esse Freud ele tem uma teoria da cultura que serve para o Brasil. E como é que é essa teoria da cultura? Somos todos antropófagos. Somos comedores de almas. Somos comedores de palavras. Nós adoramos comer o outro. O Oswald pegou isso e disse, manifesto antropofágico. Um manifesto de 1928, se não me engano, onde ele cita Freud 3 vezes, né? Mais que qualquer outro autor. Está lá no começo, portanto, tem que ver com a maneira como a gente se pensa, tem que ver com algo do nosso reconhecimento social, de como a gente se entende comedores, né? A gente pega a cultura dos outros, come, deglute e cria uma outra coisa. Isso vale para qualquer cultura. É verdade, mas não foi qualquer cultura que se pensou dessa maneira. Não foi qualquer cultura que se institucionalizou dessa maneira, né? Então, estão postos aí algumas questões que são da clínica do luto, que são do paradigma do luto, e aí eu queria trazer para vocês questões que são assim concernentes ao autor, né? Por que eu fui me meter nessa, né? E isso diz respeito a uma situação muito parecida com essa, né? Uma conferência, né? Estou dando uma conferência em Curitiba sobre o luto, né? E daí depois da conferência uma pessoa, um aluno assim, diz ao professor, o senhor tem alguma coisa publicada sobre esse trabalho aí que está falando? E era uma coisa despretensiosa, estava falando lá de luto e melancolia, dando uma apresentação assim, bem básica, né? E daí quando ele me pergunta, eu digo, eu tenho 2 artigos, um em francês, tá para sair, o outro em inglês, né? E ele dá aquele risinho, sabe aquele risinho sacana, de iniciante na psicanálise, mas quando ele acerta aquela trivela, né? Ela bate e você leva uma interpretada, né? O garoto virou e falou assim, professor, não publicou na língua materna, né? Então, língua materna, eu falando de Brasil e tal, nada em português, né? Saí dei aquela acordada assim, né?
E daí eu vou pro hotel e daí a ficha cai, né? Porque eu me lembro, assim, a coisa liga com o fato de que eu tinha perdido minha mãe há 1 ano e meio, assim, um tempo que o luto não era mais exatamente uma questão para mim. Mas quando ele falou, você não publicou na língua materna, eu falei, eita, essa cara, ela não é meu analista, mas deu uma alugada aqui, né? Ele falou uma coisa que tem que pensar, vai que é, né? Vai que é, sabe quando você leva aquele susto, né? De uma ideia simples e dita de onde você não espera, é tudo que o analista tem que fazer, né? Sem muito rebuscado e batendo na bigorna, né? E aquela noite eu tive um sonho, o que confirma que o cara realmente foi fundo, né? Ele foi, acertou mesmo, né? Na goiabeira. E nesse sonho, eu estava numa festa de aniversário, né? E eu estava escondido atrás de um sofá, né? E daí começava a chegar gente, muita gente, né? Gente, tipo assim, essa sala inteira atrás de um sofá. Coisas que só um sonho pode fazer, né? Todo mundo assim, e junto, né? Atrás do sofá, porque era uma festa surpresa, né? E vinha chegando, obviamente, né? Quer dizer, o meu desejo é que a conferência no dia seguinte tivesse muita gente, que desse tudo certo. Vem muita gente, tomara que venha. É como a festa de aniversário, você sempre acha que não vai vir ninguém. Daí aparece, você fica contente. Mas estava isso lá no sonho. E daí, quando vem festa de aniversário de quem? Vem aparece minha avó. Né? Minha avó paterna era uma figura assim, que eu gostava muito, mas como eu gosto de comer sushi de ouriço. É delicioso, mas você tem que ir devagar. Se você errar a mão, a coisa complica. Minha avó é uma pessoa muito dura, né? Passou a guerra na Alemanha, perdeu o marido desaparecido no fronte russo, dava aulas de alemão e nas almoços de domingo, quando eu ia falar qualquer coisa em alemão, ela, não, o artigo está errado, corrige isso, essa não é a palavra, nenê, das que nem. E o alemão se tornou uma língua interditada para mim. Né? É verdade, eu me reconciliei com o alemão quando eu recebia obras completas em alemão de uma tia da Alemanha. Eu falei, agora pela tia dá, porque antes era a língua do inimigo, né? Minha avó, meu pai, enfim, essa turma que falava um negócio que era chato, né? Mas eu gostava muito da minha avó. E ela tinha falecido, e daí era o aniversário super mega para minha avó. E daí eu dava um abraço nela. E quando eu dava esse abraço nela, eu sentia uma coisa que depois, estudando o luto, eu fui reencontrar em vários autores, né? Tanto autores da literatura, como Barthes, como Lewis, o cara que escreveu o Contos de Nárnia, né? Como Nashimananda. Muitos autores relatam que o luto assim, ou termina ou anda muito a partir de um sonho vívido. Um sonho que é assim, sentido como real. Aquele sonho que não é só você vendo um filme, é você participando do que está acontecendo e, peculiarmente, ele tem outras sincinesias, né? Ele tem cheiro, ele tem uma cor que brilha, ele tem tato, né? Ele tem gosto. Quando começa a acontecer esse cruzamento sensorial, depois eu fui ler isso no Freud, é porque os afetos estão produzindo uma nova montagem. E para o Freud, o luto era a construção de um afeto. Não é você estar triste, você estar de luto. Não, isso aí é um jeito de nomear. Todo o trabalho de luto tem que ver com inventar um afeto. Que é tipo assim, um afeto para aquela pessoa. Um afeto para aquela perda. E no sonho, então, você tinha esse elemento do cruzamento senestésico, né? E da inquietação com a realidade, né?
Isso foi me levar a ler o texto e reler o texto do Unheimlich, né, o Estranho, que é o texto talvez mais importante do Freud nesse trabalho. Mais importante do que Luto e Melancolia. Né? Por quê? Porque todos os autores diziam assim, tem essa coisa com os afetos, com as cores, com a intensidade, mas tem também, nesse momento decisivo do luto, de término do luto, um estranhamento, um sentimento de que tem alguma coisa errada. Né? E, obviamente, eu abraçando minha avó e sentindo aquele, puxa, de novo, imaginei que isso nunca mais ia acontecer na minha vida, mas está acontecendo e é agora. Mas tem uma coisa estranha, é a Dona Ruth e os artigos em alemão, e não combina muito com esse abraço. Né? Quer dizer, esse abraço, ele combina com minha mãe. Minha mãe era extremamente assim, carinhosa, efusiva, tátil, tínhamos uma relação de muita assim, intimidade, ou seja, esse é o abraço que eu queria dar na minha mãe, mas em vez da minha mãe vem a minha avó. Né? Isso cria Unheimlich, né? Uma coisa estranha acontecendo. Né? E nesse ponto então de estranhamento aparece meu avô, meu segundo avô, porque minha avó teve que decidir se aquele primeiro que tinha desaparecido na guerra estava morto ou vivo. E isso apareceu nas discussões do livro, que são os casos em que você tem lutos que não andam porque falta um pedaço. Né? Você não tem o corpo, você não sabe se morreu. Está com Alzheimer, morre, volta, reaparece, bate na porta. São casos que são muito importantes para a pesquisa, porque elas justamente colocam ali um obstáculo que seria o processo mais simples. Né? Bom, esse meu segundo avô, que era um cara que eu adorava, foi o cara que inventou o Chicabon. Vocês já tomaram o Chicabon? Então, se vocês quiserem, eu conto a história disso, né? De como foi dado o nome Chicabon para esse picolé. E, tô lá abraçando minha avó, e ela chega e diz, já deu, tá bom por hoje, né? Acho que ninguém não precisa comentar essa parte do sonho, né? Você já foi suficiente e tal, daí eu acordo. E daí eu acordo com uma assim, sensação mais ou menos típica de que alguma coisa mudou em mim depois desse sonho. Né? E eu não sabia exatamente o que era, mas aí eu me lembrei de uma coisa que alguém tinha me contado um dia, e eu fui atrás e confirmei que era o sonho da Claire Winnicott. Né? Winnicott teve uma vida difícil, né? Ele era casado, católico, não podia separar, e a mulher dele não gostava de criança, acredita? A mulher do Winnicott, o cara tem 60 mil crianças. Eu não gosto de criança. Isso é uma sacanagem que acontece na vida da pessoa, né? E ele não separa e tal, até que consegue, se separa, casa de novo com a Claire e logo depois tem um ataque cardíaco e morre. Assim, aquela sacanagem do destino, sabe? História que não vai, quando vai, não foi, né? Ou foi menos do que poderia, né? Passam alguns anos juntos, mas fica aquele sabor de que sacanagem do destino. E a Claire entra numa depressão daquelas vertiginosas. Desiste de atender, para de escrever, diz, olha, não dá, isso para mim acabou, começa a ter ideações suicidas e está num buraco danado até que ela tem um sonho. E no sonho, para vocês terem ideia da aparência das coisas, né? O Winnicott reaparece em todo o seu esplendor e glória, né? E eles estão realisticamente fazendo compras de Natal, como sempre faziam, e ela está fazendo os cartões de Natal, como sempre faziam, e naquela casa de chá, que para os ingleses, vocês sabem, né? Era o lugar incrível deles, e eles estavam juntos de novo, incrível. E daí ela diz, mas tem uma coisa estranha.
tem uma coisa que não está batendo aqui, que eu não sei o que é. Está tudo tão perfeito, esse sonho tão realístico, tem o cheiro do chá, tem uma coisa estranha. Daí o Winnicott, dentro do sonho, faz o que esse aluno fez comigo. Né? Diz assim, claro, eu estou morto. Eu estou morto, quer dizer... E ele faz uma colocação que é assim, aquilo que o enlutado não consegue fazer até inventar uma certa coisa dentro de si, né? Que é uma sacada de humor, né? É um humor cáustico, um humor assim que reacomoda o lugar do eu em relação à sua perda. Né? Que faz o eu, porque no fundo o sonho é da Claire, né? O Winnicott está ali porque ela foi chamar, mas ela foi chamar uma coisa no Winnicott que faz a função de criar pela via do humor uma coisa nova. Então retenham aí a ideia de criar uma coisa nova, né? E a ideia do humor, e a ideia do estranhamento, e a ideia do efeito de realidade, né? Esse excesso de realidade do sonho, né? Bom, volto para a minha conferência em Curitiba, né? E há uma dúvida, né, que comecei a ter a partir do sonho desses encontros e tal, que é o seguinte: você lendo o texto do Freud, ele diz duas coisas muito estranhas e incomuns para a psicanálise. Primeiro, ele diz assim: o luto é um afeto normal. Raramente a gente fala em normal. Normal é uma ideia secundária para a psicanálise, né? Quase não importa o normal. Eu gosto de desvio, né? O que não é, o que não foi, o que poderia ser. O normal é quase que um efeito colateral de que o que há é desvio, né? Então o luto é um afeto normal e, em segundo lugar, o luto termina. Tem começo, meio e fim. Caraca! As coisas psíquicas que são tão variáveis, indeterminadas, tem uma coisa que é normal e tem começo, meio e fim. E tem o fim, o dia que termina o luto. O Freud descreve lá. E daí, quando eu fui ver o sonho da Claire Winnicott, eu comecei a dizer, mas esse cara tinha um tino aqui. Exatamente. E a minha pergunta é: quando que isso acontece? Não para correr e descobrir assim como uma pressa, porque quando a pressa não acontece, né? Você conhece esse problema, né? Não a pressa, que daí não vai, né? E quando você acelera o negócio, ele não funciona. Ou seja, o luto cria um registro próprio de temporalidade, né? São vários tempos acontecendo ao mesmo tempo, né? O tempo do sonhar, o tempo do lembrar, o tempo do enterrar, o tempo do reconstruir, o tempo do criar, e quando eles encontram uma espécie de unidade, o luto termina, tá? Por isso eu fiquei pensando assim, que modelo que a gente tem no Lacan poderia ajudar a gente a pensar um processo como esse, né? E eu não era lá muito amigo da teoria dos nós, sabe? RSI, aquela garibada que o Lacan deu quando eu já estava meio na várzea, né? Eu gosto das coisas mais rigorosas e tal. Parecia uma coisa meio visionária do Lacan, meio, olha, pode ser que dê, mas não está demonstrado como, sei lá, a teoria dos 4 discursos, a teoria da sexuação, as estruturas clínicas, né? É uma coisa que ele fez num momento já também diferente, próprio da vida, né? Mas nesse caso, a teoria dos nós, ela realmente, eu falei, putz, para isso ela é muito, muito acertada. Porque, no fundo, o lutado tem que recriar uma experiência. Uma experiência a partir de uma disjunção, né? E que acontece na vida permanentemente, mas acontece na vida pontualmente, né? Como eu apresentei para vocês, a gente está sempre às voltas com perdas, a gente pode se definir em relação ao que realidade perdida que me constitui como tal, né? Que desejo perdido me constitui como tal, que ideal perdido me constitui como tal. Então é um plano, vamos dizer assim, de imanência da perda e também um plano de acontecência da perda.
Isso, a teoria dos nós, ela faz exatamente isso, né? Ela diz assim, tem um nome para essa unidade da experiência, que é real, simbólico e imaginário. Tem uma propriedade que junta isso, que é a propriedade browniana. Se você corta os três se separam. E existe um procedimento de recomposição, mais de um, né? Então, você põe lá um quarto nó, põe lá um grampo, põe lá uma suplência, né, que junta, rejunta, e você tem uma nova unidade, né? É um jeito de pensar que muda bastante a clínica, né? Então, a clínica do luto, eu acho que ela tem essa característica, diferente, talvez, de outras clínicas ou de outras problemáticas, onde o raciocínio estrutural funciona bem, dá conta, né? Mas, nesse caso, é como faz um de novo. Mas não é o teológico, ontológico, libertador. É só um da experiência, né? De como aquilo responde, o modelo dos nós responde às 3 perguntas que o Freud faz quando ele olha para o luto, né? E são 3 perguntas que eu achei incrível que a gente não discutisse elas mais abertamente, né? A primeira é a seguinte: qual é a realidade
que eu trato dos viventes? Qual é a nossa negociação, nós, os vivos, com os mortos, com os que se foram, com os que estiveram aqui antes de nós? Né? É um tema da dívida simbólica no Lacan. Como é que nós estamos pagando nossa dívida simbólica? Não é com papo e mame só. Isso aí é o começo de uma encrenca bem maior. Né? É como é que nós estamos pagando nossa dívida com os escravizados que morreram, os da ditadura militar, os morreram pela violência de Estado, as mortes injustas, os que morreram e que não tiveram luto, não tiveram direito a luto, se jogou na vala comum. O que a gente faz com esses? O Brasil tem 3% da população mundial. Aqui morreram 10% dos pacientes de Covid. Tem 7% na nossa comunidade que estão lá. Eu creio que vai resolver isso aí. Se a gente não fizer alguma coisa, onde é que isso vai dar? Né? Bom, e aí me pulem a demonstração, mas isso vai dar em retorno como violência, isso vai dar em disrupção de laços sociais, isso vai dar em problemas dissociativos, isso vai dar em efeitos traumáticos repetitivos do transmissão do silêncio. Isso daí é uma encrenca. Mas a gente nunca está em paz com essa turma, eles sempre querem mais, é verdade, mas a pergunta é, nós não estamos fazendo de menos? Né? Não, como é que nós estamos, como é que é a nossa política, né, com relação aos mortos? Isso tudo bem. Outra ponta, como é que a nossa relação com os que se foram se conecta com a relação com os que ainda não nasceram? O trato dos viventes é um trato a 3, né? Os que virão depois de nós. Já pensaram nisso? É desagradável, mas vai vir uma época que não vai ter nós, e você vai estar lá junto com os... enfim, com aqueles que você fala, esses não importam. Mas e o que vai acontecer com esses que vão vir? Né? Daí vem gente, Ayrton Krenak, tem um negócio acontecendo aí, gente. O que vai acontecer com o planeta, o que nós estamos deixando, né, para esses que não nasceram ainda. Bela questão, e ela tem que ver com... Você forma um nó de luto. Mas nesse caso é um nó de luto que se liga com o luto do outro, que se liga com o luto do outro, que se liga com o luto do outro, que às vezes se liga indefinidamente com o luto alheio. Eu vou chamar isso de luto infinito não patológico. Tá? E aquela que só sossega quando acabar, sei lá, Gaza no mundo, quando acabar Ucrânia no mundo, quando acabar o que a gente faz com a memória de Holocausto e etc. Não quero incriminar ninguém em particular, mas o drama que é a gente viver com esse passivo. Não? Isso significa, e aqui vou encerrar nosso passeio assim, né, que o Freud tinha um grande amigo, um psiquiatra, aliás, da turma dos que estavam estudando o que é o eu na psicose, né, com Bloyle, lá na Suíça, chamado Eugen Binswanger, Ludwig Binswanger. E o Binswanger tem uma coisa horrível que acontece na vida dele, que é uma dessas coisas contranaturais, que violam o trato dos viventes, que é a injustiça, que é o filho dele morre. Não? É um dos tipos de luto que eu analiso aqui, que é encrencado. É encrencadíssimo, porque faltam condições objetivas para você intersubjetivar o luto nessa situação. O filho dele morre e daí o Freud escreve uma carta. Linda. Ludwig, meu caro, isso é terrível, isso é contra a natureza, isso é o fim da picada, isso é dor sem fim, isso é uma coisa que conta comigo, eu estou aqui com você, você vai sofrer, não evite, né? Porque vai ser muito sofrimento, mas vai passar. Né? Um velho ditado judaico. Isso também passará. E essa é uma dessas palavras que dá vontade de puxar o livro do Alush e dizer, Lush, a gente tem uma outra coisa que a gente fala nessa hora, né? Como o Freud falou pro amigo dele, né? Reconheceu a dor, a densidade, a profundidade, mas disse, né? Segura a onda, vem a onda, mas vai passar. Tem um momento futuro em que isso
vai se transformar, né, em uma outra coisa. Bom, o Binswanger agradece, etc. 10 anos depois, a filha preferida do Freud, Sophie, morre de forma desastrada no hospital, porque foi grávida de novo. O Freud puto da vida, que o marido não tomou conta, que os médicos deu todo mundo errado, e perde a filha dele. A filha que estava tendo mais o neto dele, ele não se conforma. Tá ali, justamente tem gente que diz, ele só escreveu o Mal-Estar na Civilização, essa coisa com a morte, o pessimismo, o texto do Unheimlich, por causa desse acontecimento pessoal. E daí, o que acontece, vocês podem imaginar, chega uma carta. Binswanger. Alô, Freud. Então, a gente é amigo há muito tempo, isso eu me lembro quando eu perdi meu filho, você me escreveu, foi muito importante, porque naquela hora a gente está desesperado, a gente vai fazer uma bobagem, mas as tuas palavras foram muito importantes, então eu me lembro disso que você deixou comigo, e agora eu digo para você, vai ser duro, vai ser difícil, mas isso também passará. Freud escreve uma resposta para o Binswanger. Binswanger, sim, meu caro grande amigo, eu sei que isso passará, mas eu não quero que passe. Comigo não vai passar porra nenhuma. Eu vou ficar em luto, porque eu quero ficar em luto e ninguém vai me tirar do luto, né? E isso, vamos dizer assim, representa uma contraposição ao luto infinito, porque a pessoa não consegue, né? Porque ela está encavalada ali no borderline, espectral, depressão, melancolia, vamos chamar o que a gente quiser, não consegue. O que o Freud está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo, eu conseguiria, mas eu não quero e não vou fazer, né? E eu não vou fazer porque isso é um ato que a gente vai dizer, puxa, é um ato ético, é um ato de amor, é um ato meio político. Porque ele está dizendo para os outros, olha, gente, vamos conectar os nossos lutos em aberto para fazer jus a essa perda que não é minha, é só, sim, né? Mas que é de todos, né? Então, essa é a explicação do título, né? Porque que chama lutos finitos e lutos infinitos. Isso aí. Muito obrigado, Christian. Nós vamos agora abrir para algumas perguntas, né? Vamos fazer elas em blocos, porque fica mais rápido as respostas. A Camila vai caminhar com... vocês podem levantar, ela vai escolher aleatoriamente 3 pessoas. E aí, 3 perguntas, ele responde, a gente vai fazer aí umas 2 ou 3 rodadas no máximo.
Christian, obrigada pela tua fala. Eu sou Carmen, sou de Curitiba. Aqui. Eu estava nessa conferência que você citou, estava. Você lembra quem é o sujeito? Você conhece? Não conheço, mas eu lembro da situação. E queria dizer assim que eu te escutei no início, né, quando você trouxe as primeiras ideias, e até esse momento acho que você avançou muito, assim, né? Eu acho que realmente muitas coisas aconteceram, e com a pandemia aí no meio, acho que trouxe muitos elementos. E aí eu fiquei pensando, quando você relata do teu sonho, né, quando a gente já vive um processo de análise, a gente vai internalizando a função analítica, tem coisas que nós mesmos já vamos analisando, né? E aí eu fiquei pensando na especificidade do trabalho de luto num processo analítico, né? Até pensando na diferença do que é para o social, quando realmente se fala muitas vezes do luto só como uma passagem do tempo, que a gente sabe que não é isso, porque mesmo uma pessoa que não está em análise, muitas coisas acontecem, não é só o tempo que passa para que o luto aconteça. Então, eu queria te escutar num comentário sobre isso. E uma outra coisa, acho que você já adiantou, mas a diferença do luto nas estruturas psíquicas, e também se a diferença ela é em relação somente às estruturas ou também à qualidade da perda. Tá? Obrigada. Bom, Christian, estou aqui. Bom, a questão que eu quero trazer, que eu senti um pouco de falta, e talvez tenha no livro, ou tenha te feito pensar de algum modo, a cultura mexicana, com as Catrinas. Não sei se está por aí, e para quem quiser se inteirar um pouco mais, tem um filme que chama Coco, A Vida é uma Festa, que é um desenho animado. E eu achei curioso, porque até então eu ouvia, né, que no Dia dos Los Muertos, eles colocavam todo um ritual de receber os mortos de volta, de fazer o que eles gostavam, de trazer a saudade atônica e tudo mais. E nesse filme ficou também nítido outro ponto, assim, para mim, que de certo modo eles jogam o luto para os mortos. Porque para eles você passa para a vida dos mortos, mas se você cair no esquecimento da vida dos mortos, você se desfaz. Aí eu queria ver se tinha alguma questão sobre isso e tudo mais, igual eu estava comentando com você, do virar saudades aí também, né? Enquanto se é alguém que viveu conosco nesse luto coletivo, né, se é impossível que esse outro morra antes de nós, de certo modo, né? Igual você citou Marielle Frank, que segue viva entre nós, porque vai fazendo todo esse viés também. E sobre o humor, eu acho que o pessoal aqui viu que eu sou muito sério. Obrigado. Eu queria saber de você como que você percebe deixar um corpo, assumir um corpo feminino ou assumir um corpo masculino no processo de transição, se isso é um luto finito ou um luto infinito. Você disse numa situação transgênero. Transgênero. Então, Karen, foi uma noite e tanto aquela chuvosa em Curitiba, né? E concordo muito contigo com essa que a gente vem desenvolvendo, essa teoria que eu diria assim, teoria coletiva da negação do luto, que é passa o tempo e trabalha. Trabalha, passa o tempo, que isso é a cura, né, que a gente pode prometer para a experiência do luto. Não deixa de ter um grão, mas um grão pequeno de verdade, né? Que é no luto, na escuta do luto. É muito difícil a gente assim conseguir acompanhar o tempo, né? Mas o tempo próprio das laçadas daquele sujeito, né? Dos giros daquele sujeito, né? De quando que precisa de palavra, quando precisa de silêncio, quando precisa de empurrão, quando precisa de volta para trás mais uma vez, né? Que é uma coisa tateante e intuitiva, né? Da construção ali com o paciente. Há qualidades da perda, você tem toda a razão, e elas são... tem um termômetro para isso, né? Que se a gente olhar a composição do nó, cada enlaçamento ele tem um afeto correspondente, né? Então, por exemplo, um afeto que a gente dá pouca importância, mas ele é crucial no luto, é a surpresa, né?
invariavelmente as pessoas quando recebem a notícia da morte dizem, não acredito. Mas a pessoa avisou que ia ter máquina e tal. Não, mas eu não acredito. Tem uma descrença, né? E tem todo um trabalho para respeitar o que é a experiência de surpresa, né? Não tampar essa experiência de surpresa com cargas e mais cargas narrativas de saber e etc. Né? É um espanto. É muito importante que a gente se espante com a morte, né? Que ela não seja trivial, que ela não seja mais que ela não é um evento cotidiano, que vão toda hora, né? Ela tem que fazer parênteses, interrupção, ponto e vírgula na nossa existência. Daí a importância de não vai trabalhar, vai no funeral, enterra junto, porque não só porque você vai estar lá, mas porque você está freando o tempo. Você está mudando o tempo que é aquele da semana, fim de semana, férias, semana, fim de semana, férias. A angústia é uma conquista dentro do trabalho de luto. Primeiro você toma um espanto, depois você fica, vamos dizer assim, indignado, né? Leiam a Shimananda, ela é sensacional na manifestação de indignação, de raiva, de ódio, se quiser. Daí você passa para a angústia, quem narra bem isso é o Alush, né? E ela tem que ver com os mexicanos. Eu não falei dos mexicanos porque no livro do Alush isso está muito bem exposto, detalhado, debatido. Eu falei, puxa, ou eu vou ter que entrar e falar mais alguma coisa legal, que aqui ele já falou tantas, ou eu vou aludir isso com a ideia do luto espectral, né? Mas é isso mesmo, né? Que você se veste o luto, você revive, você faz elas descerem, conversa com elas, e isso acho que tem uma observação que eu nunca vi escrita, né? Eu já vi falada, que é o seguinte, tem 2 países que estão fora da curva em termos de suicídio, Guatemala e México. Todo o resto avança. Eles não. Eu acho que tem alguma relação com a forma como esse pessoal lida com a morte, né? Como falam dela, como ritualizam, como tornam isso um assunto que enfim, tem esse universo próprio. Mas então, o espanto, a raiva, a tristeza é um outro afeto muito difícil de, vamos dizer assim, criar espaço para ela. Né? Nossa cultura detesta a tristeza e ela vira. Da tristeza para a depressão é imediato. Ninguém consegue pensar numa verdadeira tristeza. Né? Tristeza funda, os afetos de tristeza, isso tem atrás de nós uma carga, né? De literatura, de vivências humanas em que a tristeza merece existir e é um sentimento muito importante. A pessoa que não consegue ficar triste jamais ficará realmente alegre. Não, tristeza é perigo, tristeza é problema, tristeza é recusa, né? E aí tem esse momento, vamos dizer assim, crucial do luto, que é onde você tem que resolver privação, castração, frustração. Você tem que refazer, né, uma metáfora, né? Você tem que refazer a metáfora com o seu fantasma, mas, ao contrário da solução inicial, no luto, eu advogo, né, defendo que você tem um elemento adicional quase que compulsório, que é o momento estético do luto. Quem falou do humor, né, o humor ele faz essa função de introduzir um elemento estético. Pode ser assim o brilho, pode ser a criação, pode ser uma viagem, pode ser o quem fala muito bem disso é o Darian Leader, né? Aquele psicanalista lacaniano inglês, que ele diz assim: o luto se resolve pela formação de um novo enquadre ou de uma nova linguagem. Por isso muitos lutos se resolvem num... Aliás, vou contar um detalhe que tem a ver com o livro, acho que eu nunca falei dele. Esse detalhe vai tomar um pouco do tempo, mas eu acho que vai ser assim ilustrativo, né? E aconteceu o seguinte: minha mãe tinha um desejo, era uma pessoa multirreligiosa, ecumênica, né? Eu adorava todos os tipos de religião.
Ela yoga, ocultismo, zen, magia, tudo que fosse assim, não, deixa eu ver como funciona, espiritismo, umbanda, candomblé, e era uma coisa assim, né, de alma meio de pesquisa e meio de interesse, né? Ela me transmitiu isso. E aí ela tinha um desejo, que era: quero ser cremada. E aí aconteceu o seguinte: ela tinha Alzheimer e ela teve um acidente doméstico. Ela caiu, bateu a cabeça, foi uma morte muito violenta. E o que acontece nessa situação é que você não pode enterrar a pessoa sem autorização do juiz. Não pode cremar a pessoa sem autorização, porque pode ser um crime, né? Morte violenta. Resultado, então, isso se tornou uma verdadeira problemática jurídica no interior da funeral e etc. E eu conversando com o juiz, que preciso de um advogado, sei lá como é que faz isso, crema, não crema. Resultado, efeito disso, ela foi cremada e daí começou um impasse na família de onde põe as cinzas da mami. E daí, bom, é impossível, porque no final 3 irmãos, cada um ficou com 1/3. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é que vocês não conhecem a minha irmã, as minhas irmãs. A danada queria, porque não, aqui não pode, porque ela detesta. Vão no mar, não, ela detestava água. A água não, a água não pode. Esse põe aqui, não, a árvore, vende a casa, depois vai ficar a árvore com as cinzas da mamãe, aqui também não pode. E para mim não fazia diferença muito, mas as minhas irmãs estavam aí. Essa coisa é vivida em conjunto, como estou defendendo aqui. E vai e vem, e a mami, chegou 1/3 da mami nessa casa. E agora, onde que eu vou com esse negócio? Não, deixa aí, daqui a pouco a gente resolve. Olha lá, daqui a pouco termina, né? E daí eu fui fazer uma incursão diplomática, não me pergunte os detalhes, a Israel. Sim, faixa de Gaza também, Ramallah, Autoridade Palestina, ONGs sionistas de direita e de esquerda, uma delegação brasileira que foi investigar que caramba estava acontecendo lá. Por que não se resolve? E chama todo mundo, chama um psicanalista. Põe um psicanalista aí, então vou lá eu, que sei lá, na situação de Oriente Médio, entender o que são os problemas da região. E aquilo realmente, quando eu vejo as pessoas opinando assim, não, faz assim, faz assado, eu falo, aquilo é muito complicado mesmo, você tem que entrar nas minúcias, complicado e trágico, né? Mas resultado, brilhante ideia do Ostrogodo aqui, levar mami para a Terra Santa. Eu não tenho lugar melhor para ela ficar que a Terra Santa, pô. Ali tem muçulmano, armênio, etíope, cristão. Ela vai estar em casa. Põe mami, não. Avião, chego lá, bom. Uma hora, estamos lá na comitiva, discutindo em que era Hebron. Daí eu falo, gente, tinha um pastor, o que eu adoro, o Henrique Vieira. Tava o rabino, tinha um antropólogo, tinha um teórico político. Eu falei, gente, eu tenho uma questão aqui na pauta. O que é agora, Cristão? Eu preciso deixar a mami em algum lugar. Daí, o pastor, o rabino, que era rabino em Nova York, falou, você é louco, você fez um crime internacional, transporte de material biológico. Você podia, se a gente fosse pego na fronteira, a delegação brasileira parar na ONU, seu imbecil, você fez um negócio, você estava levando a mami, mas é um material biológico, está escrito lá, quando você toma um avião, não tem arma, bibi, planta, é material biológico, a cinza da pessoa. Daí eu falei, mas não, agora vai, porque eu não vou entrar no avião de novo com mami de jeito nenhum. E daí foi muito, muito
engraçado, divertido e tocante, porque elas deram a óbvia recomendação de que só pode ser no Monte das Oliveiras, né? E daí fomos lá à noite, a delegação brasileira, sempre tem polícia aí, não, segura, sai, vamos! E daí ela foi, tá lá no Monte das Oliveiras um terço, graças a uma operação. Eu vou começar. Chicarrão. A gente não assina, precisa assinar o negócio aí. Não? Que era do transgênero. Então, desculpa. A questão do corpo na transgeneridade, né? E de como você tem um processo ali de luto muito sutil, vamos dizer assim, né? Os poucos casos que eu pude acompanhar, tem uma coisa assim: como que eu me despeço desse corpo, me despedindo também de algo que eu sentia como excessivo, como opressivo, como problemático, como algo que ou estava em excesso ou estava numa certa inadequação com a minha identidade, né? Então, há um certo impulso, né, a dizer assim: puxa, que alívio, né? Deixei isso para trás, né? E isso é problemático, porque no fundo você tem que fazer o luto, não é só das coisas que você gosta, que você tá em paz, que você tá, vamos dizer assim, convivendo bem, mas daquilo que também que te aparece como uma exterioridade, vamos dizer assim, problemática, pesada ou difícil. Eu acho que uma das dificuldades mais sensíveis e que demandam mais escuta nesse processo é o luto do corpo que não é mais, né? O luto do corpo perdido, o luto do, vamos dizer assim, da passagem para outro corpo sem que você simplesmente negue, foraclua, vamos dizer assim, despreze aquele corpo que foi o seu durante um tempo, né? Um tipo de luto muito, muito específico, muito importante e que costuma ter boa solução se você acompanha o tempo dele na medida certa, né? Muito obrigado, Christian. Queria agradecer ao Christian por estar aqui conosco nesse 5º Congresso de Psicanálise de Brasília. Tenho certeza que é o início de um estar na escola, entre outros que futuramente estaremos juntos. Muito obrigado.